Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O meu nome é Leonor, tenho 30 anos, e esta é a história de como um único telefonema conseguiu rachar os alicerces do mundo perfeito que eu e o meu marido, Rodrigo, tínhamos construído a pedacinhos. Conheci o Rodrigo há 6 anos, numa esplanada beira-rio, em Lisboa. Ele tinha, e ainda tem, 34 anos, um sorriso tímido que raramente concede, mas que, quando faz, ilumina tudo à sua volta. É engenheiro, metódico, racional, a nossa âncora. Eu, por natureza, sou mais sonhadora. Herdei isso da minha avó alentejana. Compramos uma moradia modesta, mas cheia de luz, na costa da Caparica. Sonhávamos enchê-la de risos de crianças. O quarto extra, com vista para o Pinhal, estava destinado a isso. Era o nosso projeto, a nossa meta. Todos os detalhes eram planeados com aquele misto de nervosismo e excitação que só quem anseia por uma família conhece. Durante 2 anos, tentamos. Inicialmente, era uma brincadeira doce, cheia de esperança. O oceano vai trazer o nosso bebê, dizia o Rodrigo, abraçando-me na varanda, enquanto víamos o pôr do sol. Mas os meses foram passando, e a brincadeira foi dando lugar a um silêncio pesado, a um esforço que se tornava cada vez mais mecânico, isento da magia inicial. Foi então que marcamos a consulta. A decisão foi do Rodrigo, num daqueles raros momentos em que a sua racionalidade cedia à inquietação. Lembro-me perfeitamente do dia. Ele saiu do consultório, no Hospital de Santa Maria, com um rosto que eu nunca lhe tinha visto. Era uma máscara de gesso, pálida e gretada. O ar de Lisboa, usual e tão leve para mim, parecia espesso como alcatrão. Ele não disse uma palavra durante toda a viagem de carro até casa. Entramos, a porta fechou-se com um clique suave que soou como um trovão naquele silêncio. Sentei-me no sofá, o coração a bater descompassado. Ele ficou de pé, de costas para mim, a olhar para a fotografia do nosso casamento na parede. Azospermia, disse ele, por fim. A palavra ecoou na sala mobiliada com tanto amor, como uma pedrada num vidro. Não era apenas uma palavra médica. Era um veredicto. Viu seus ombros, sempre tão erectos, curvarem-se ligeiramente, como se carregassem o peso de todas as gerações que o antecederam. Para o Rodrigo, um homem profundamente ligado à ideia de linhagem e honra familiar, um ecos de um Portugal mais antigo, aquilo não era uma simples condição clínica. Era uma falha catastrófica. Era prova de que não era capaz de dar continuidade ao nome que herdou. Ele sentiu-se, na sua essência, quebrado. Naquela noite, ele deitou-se ao meu lado, mas estava a milhas de distância. O seu olhar estava vazio, fixo no teto. Toquei-lhe no braço, e ele estremeceu, como se o meu toque fosse de fogo. Desculpa, sussurrou ele, numa voz tão baixa que eu quase não a ouvi. Eu falhei contigo, Leonor. Falhei com a nossa família. Foi o início de um inverno particular. O Rodrigo retraiu-se, mergulhando no trabalho como se fosse um refúgio. As conversas sobre o futuro morreram. O quarto extra, outrora um símbolo de esperança, tornou-se um lembrete mudo da nossa falha. A minha dor era imensa, mas a dele era uma fortaleza inexpugnável, e eu não tinha chave para abrir. Foi nesse contexto de desespero silencioso que o Diogo, pai do Rodrigo, entrou em cena. O Diogo tem 51 anos. É um homem feito da mesma matéria robusta da terra alentejana de onde a sua família é originária. Viúvo há uma década, ele canalizou todo o seu amor para o filho único. É expansivo, dominante, com uma energia que enche qualquer sala. Onde o Rodrigo é contido, o Diogo é exuberante. Ele apareceu em nossa casa num sábado chuvoso, trazendo com ele o cheiro à chuva e à terra molhada. Trouxe uma garrafa de um vinho tinto forte da sua região e aquele abraço esmagador que sempre me fez sentir protegida e, ao mesmo tempo, um pouco invadida. Então, meus filhos? Estão com ar de quem perdeu a última carruagem do comboio, disse ele, despejando o vinho em 3 copos altos. Tentamos disfarçar, mas o Diogo tem o instinto de um lobo. Ele percebe tudo. Depois do jantar, o Rodrigo, exausto, recolheu-se mais cedo, deixando-me sozinha na sala com meu sogro.
Ele não está bem, a menina, disse o Diogo, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. O seu olhar, usual e tão brincalhão, estava sério, penetrante. Abanei a cabeça, incapaz de falar, as lágrimas a ameaçarem romper o dique que eu tão cuidadosamente tinha construído. É a questão do bebê, não é? Ele perguntou, suavemente. Eu anuí, envergonhada, como se a infertilidade do meu marido fosse uma mancha que me tocava a mim também. Ele suspirou, um som profundo e grave. O meu rapaz. Ele é feito de orgulho por dentro e por fora. Isto está a matá-lo. Ficou em silêncio por um momento, a observar o vinho no seu copo, a rodá-lo lentamente. Ele já falou comigo, Leonor. Sei de tudo. O meu coração pareceu parar. O Rodrigo tinha partilhado algo tão íntimo com o pai. Isso, por si só, era um sinal da sua profunda desorientação. O Diogo inclinou-se para a frente, a sua voz baixou para um tom confidencial, quase conspiratório. Olhe, menina, eu amo meu filho mais do que tudo nesta vida. Ver o sofrimento dele é como uma faca no meu próprio peito. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com um cuidado que eu nunca lhe tinha visto. E eu tenho uma proposta. Uma solução. Louca, eu sei. Mas talvez, a única. Eu fixei-o, sem compreender. O que é que ele poderia sugerir? Adoção? Um dador anônimo? Ele olhou-me nos olhos, e a sua expressão era uma mistura complexa de dor, determinação e uma centelha de algo que eu não consegui identificar. A criança seria vossa, criada por vocês, com o vosso nome. O Rodrigo seria o pai perante o mundo, perante Deus e perante a lei. Ele fez uma nova pausa, dramática. Mas o esperma seria meu. O mundo parou. O tic-tac do relógio na parede pareceu cessar. O som da chuva lá fora tornou-se abafado, como se alguém tivesse desligado o volume. Sentei-me ali, no meu sofá, a olhar para o meu sogro, a tentar processar as palavras que ele tinha acabado de proferir. O seu esperma. O sangue do pai do meu marido, a correr nas veias do meu filho. Era uma ideia tão monumentalmente chocante, tão fora de qualquer parâmetro moral que eu alguma vez tivesse considerado, que a minha mente se recusava a aceitá-la. O Diogo. Consegui balbuciar, o rosto a arder. Isso é impossível. É a única maneira de a criança ser do sangue da nossa família, Leonor, disse ele, com uma intensidade súbita. O sangue é sangue. É a nossa linhagem. É o que importa no fim do dia. Seria um ato de amor. Um sacrifício que eu faria, não por mim, mas pela felicidade do meu filho. Para lhe devolver o orgulho, a sua masculinidade. Para salvar a nossa família. Ele apresentava aquilo como um ato nobre, um sacrifício patriarcal. Mas, no fundo dos seus olhos castanhos, eu vi um clarão de outra coisa. Posse. Continuidade. A garantia de que o seu próprio sangue, o seu legado, não morreria com seu filho defeituoso. Era uma proposta que misturava o altruísmo com um egoísmo profundo e perturbador. Sentei-me ali, a trever, a olhar para as minhas mãos no colo, enquanto o peso daquelas palavras, daquela decisão impossível, começava a descer sobre mim como um manto de chumbo. A semana que se seguiu à proposta do Diogo foi um turbilhão de silêncios pesados e olhares fugidios. A palavra esperma ecoava na minha mente como um som profano, manchando a imagem do meu sogro, da minha própria casa, do meu futuro. Evitei o máximo possível estar sozinha com o Rodrigo. Como poderia encará-lo, sabendo do que o seu pai tinha sugerido? Sentia-me cúmplice de um segredo sujo, ainda antes de qualquer decisão ter sido tomada. O Diogo, por outro lado, parecia renascido. Telefonava todos os dias, não para pressionar, mas com uma energia contagiante, como se estivesse a planear um grande empreendimento familiar. Então, menina, já pensaram na minha ideia? É um projeto de vida. Um neto para mim, um filho para vocês. A felicidade está ao alcance das mãos. A sua voz, ao telefone, era um misto de entusiasmo e de uma pressão subtil e constante. Ele já nem chamava proposta. Chamava-lhe o projeto.
O Rodrigo estava uma sombra de si mesmo. Uma noite, encontrei-o no quarto do bebê, vazio. Estava sentado no chão, encostado à parede, a olhar para o vazio. A luz do luar entrava pela janela, iluminando seu perfil marcado pela fadiga. O meu coração partiu-se. Aquele não era o meu marido forte e racional. Era um rapaz perdido. Ele tem razão, sabes? Disse ele, sem se virar. A sua voz era rouca, como se tivesse engolido vidro. Quem? O teu pai? Perguntei, hesitante, encostando-me à ombreira da porta. Claro que tem razão, ele continuou, num sussurro carregado de amargura. É a única maneira. A única maneira de a criança ser nossa. De verdade. Do nosso sangue. Da nossa família. Da vossa família, corrigi, suavemente, a dor a apertar-me o peito. Ele finalmente virou-se para mim, e os seus olhos estavam cheios de uma angústia tão profunda que me fez recuar um passo. É a mesma coisa, Leonor. O sangue dele é o meu sangue. É o mais próximo que alguma vez vou ter de ter um filho que seja realmente meu. Preferes a alternativa? Um esperma anônimo de um catálogo? Um estranho? Um desconhecido a criar o meu filho? A voz dele subiu de tom, carregada de desdém. Para ele, um dador anônimo era uma abstração repugnante, uma contaminação da sua linhagem. Naquele momento, percebi o abismo que separava minha dor da dele. A minha dor era pelo filho que não vinha, pelo sonho adiado. A dor dele era pela herança que não passava, pelo nome que se extinguia, pela sua masculinidade posta em causa perante os olhos do mundo e, mais importante, perante os olhos do seu próprio pai. E como seria? Perguntei, a voz trêmula, cedendo 1 centímetro no campo de batalha em que a nossa vida se tinha tornado. Ele encolheu os ombros, olhando novamente para as mãos. Clínico. Impessoal. Nada daquilo que estás a pensar. O pai disse que há clínicas, métodos, seria tudo aciado. Técnico. A palavra técnico saiu da sua boca como um alívio, um eufemismo que lavava a proposta de toda sua carga incestuosa e a transformava num procedimento médico estéril. A ideia começou, lentamente, a ganhar uma forma menos monstruosa na minha mente. Se fosse assim, se fosse apenas uma doação de células, um procedimento médico, talvez? Talvez pudéssemos roubar um pouco de felicidade deste pesadelo? A imagem do Rodrigo naquele quarto vazio era o meu calcanhar de Aquiles. A gota de água foi uma conversa com a minha melhor amiga, a Sofia. Não lhe contei tudo, claro, mas falei-lhe da pressão familiar, da solução radical que estava a ser considerada. Ela, sempre prática, disse-me: Leonor, o amor faz-nos fazer coisas loucas. O importante é o que sentes no teu coração. Se no fim do dia, o Rodrigo for feliz e tu fores feliz, o resto é ruído. Ruído. Era assim que ela via a opinião dos outros, os juízos de valor, as fronteiras morais. Apenas ruído. E eu, tão fraca, tão desesperada por um vislumbre de normalidade, quis acreditar nela. A decisão final foi tomada numa noite de domingo. O Diogo tinha vindo jantar e, depois da refeição, sentamo-nos os três na sala. O ar estava carregado, elétrico. Então? Perguntou o Diogo, olhando alternadamente para mim e para o Rodrigo. Vamos avançar com o projeto? O Rodrigo olhou para mim. Nos seus olhos, eu lia um pedido de socorro, uma súplica silenciosa. Era a âncora que ele tanto precisava, e ele estava a afogar-se. A minha resistência desmoronou-se. Como poderia eu, que tanto o amava, negar-lhe a única tábua de salvação que ele via? Respirei fundo, o coração a martelar-me as costelas. As palavras saíram-me num fio de voz, mas saíram. Está bem, disse eu, evitando o olhar triunfante do Diogo. Vamos avançar. O sorriso que se estampou no rosto do Rodrigo foi a minha recompensa e a minha condenação. Era a primeira vez que o via genuinamente feliz em meses. Ele levantou-se e abraçou-me, e eu deixei que o fizesse, sentindo seu corpo, outrora tão familiar, agora como de um estranho por quem eu tinha feito um pacto faustiano. O Diogo bateu-lhe palmas, uma vez, um som seco e decisivo.
Excelente! Isso é que é falar. Agora é deixarem tudo comigo. Trato de tudo. Marcamos a consulta. Tratamos dos pormenores. Vocês não se preocupem com nada. E assim foi. Nas semanas seguintes, o Diogo assumiu o controlo total. Era ele que marcava as consultas numa clínica discreta no Estoril, era ele que falava com os médicos, era ele que nos dava instruções. O Rodrigo entregou-se a esta corrente, aliviado por não ter de tomar as rédeas. Eu sentia-me como uma marioneta, sendo guiada para um palco onde não queria atuar. O dia marcado chegou. A clínica era branca, silenciosa, cheirava desinfetante. Tudo foi tão técnico como tinham prometido. Assinamos papéis, ouvimos explicações. Fui levada para um gabinete, e o procedimento foi rápido, frio, impessoal. Deitada naquela maca, a olhar para o teto branco, senti uma desconexão profunda do meu próprio corpo. Não era um ato de amor. Era um protocolo. Uma transação biológica para salvar um casamento e uma linhagem. Quando saí, o Rodrigo e o Diogo esperavam na sala de espera. O Rodrigo abraçou-me, um abraço cheio de esperança. O Diogo apertou-me o ombro. O seu olhar era de profunda satisfação. Está feito, disse ele, simplesmente. Nessa noite, deitada na nossa cama, senti o primeiro movimento, não do bebê, mas de uma semente de arrependimento que começava a germinar no mais profundo da minha alma. Tínhamos aberto a porta a um segredo que, eu sentia no mais profundo de mim, nunca mais nos abandonaria. Os dias que se seguiram à clínica foram um exercício de normalidade forçada. Tentamos retomar a nossa vida, mas cada gesto, cada palavra, estava agora carregado de um significado novo e opressivo. O Rodrigo, libertado do fardo da infertilidade, florescia. O seu sorriso já não era um evento raro, e os seus olhos recuperaram um brilho que eu julgara perdido. Ele planificava, falava em remodelar o quarto, em nomes. A sua felicidade era tão palpável que eu me sentia culpada por não a conseguir partilhar na sua plenitude. Já eu, vivia num estado de alerta constante. Cada pequena náusea, cada onda de cansaço, era um lembrete do segredo que carregava dentro de mim. A minha relação com o meu próprio corpo tinha mudado. Já não era apenas meu, era um território em disputa, um vaso que albergava uma esperança que pertencia mais ao Diogo e ao Rodrigo do que a mim. O Diogo tornou-se uma presença quase diária na nossa casa. As suas visitas, outrora esporádicas e festivas, tornaram-se regulares e metódicas. Ele não vinha apenas para jantar, vinha para supervisionar. Trazia sacos de compras cheios de comida orgânica, vitaminas que tinha pesquisado na internet, chás de ervas que a sua própria mãe, dizia ele, tomara durante a gravidez. Tens de comer por 2, menina! Exclamava ele, enchendo meu prato com uma vigorosa concha de cozido, ignorando completamente os meus enjoos. O meu neto precisa de ser forte. A primeira vez que ele usou a palavra meu neto, senti um frio na espinha. O Rodrigo, ao meu lado, sorriu, complacente. Para ele, era apenas o entusiasmo de um avô. Para mim, era uma afirmação de propriedade. Pai, ainda é cedo, tentou objectar o Rodrigo, mas a sua voz era fraca, sem convicção. Cedo? Nada é cedo quando se trata da família, retorquiu o Diogo, pousando a garrafa de azeite na mesa com um ruído seco. Ele já está aí, a crescer. É um Albuquerque a sério, posso sentir. Eu baixava os olhos para o meu prato, o sabor da comida transformando-se em cinzas na minha boca. Um Albuquerque a sério. As palavras queimavam. Implicavam que, de outra forma, não o seria. Que sem o contributo do Diogo, a criança seria de uma categoria inferior. A ecografia das 12 semanas foi um ponto de viragem. Estávamos os três na pequena sala de ecografias. O técnico, um homem de meia-idade com um ar cansado, espalhou o gel frio na minha barriga. O Rodrigo segurava minha mão, a sua palma suada. O Diogo ficou de pé, do outro lado da maca, os braços cruzados, a postura de um general a avaliar o campo de batalha. O som dos batimentos cardíacos encheu a sala. Um som rápido, forte, vital. Foi como uma explosão de pura,
Indescritível alegria. As minhas lágrimas jorraram, incontroláveis. O Rodrigo apertou a minha mão com força, e viu seu queixo a tremer. Naquele momento, tudo o resto desapareceu. Era apenas aquele som. A vida. Está tudo perfeito, disse o técnico, com um sorriso profissional. Vejam. E então, vimo-lo. Um pequeno ser, flutuando no ecrã. O perfil de uma cabeça, a coluna vertebral, os minúsculos membros a moverem-se. Meu Deus, sussurrou o Rodrigo, maravilhado. Foi então que o Diogo se inclinou para a frente, o seu rosto a poucos centímetros do ecrã. O seu olhar era intenso, quase feroz. Ele apontou para o monitor. Olhem, disse ele, a voz embargada por uma emoção que me pareceu desproporcionada. Olhem para aquele nariz. É o nariz da minha família. É idêntico ao do meu avô, na fotografia que temos na sala. O técnico olhou para ele, um pouco confuso, e depois para nós. O ambiente na sala mudou. A magia do momento foi contaminada. O Rodrigo afastou-se ligeiramente, soltando a minha mão. O seu sorriso desvaneceu-se, substituído por uma expressão pensativa. A partir daquele dia, uma barreira invisível começou a erguer-se entre mim e o meu marido. A gravidez, que devia ter nos unido, tornou-se o epicentro de uma tensão silenciosa. O Diogo telefonava todas as horas para saber do meu neto. Ele escolheu o nome Francisco, porque é um nome de reis fortes na nossa história. O Rodrigo, que outrora discutia apaixonadamente nomes comigo, agora apenas acenava com a cabeça. Deixa o pai, Leonor. Ele está tão feliz, dizia ele, quando eu tentava reclamar um pouco de autonomia. Mas eu via o olhar dele a seguir cada interação entre mim e o Diogo. Via o ligeiro aperto da sua mandíbula quando o pai pousava a mão na minha barriga, sem pedir licença, para sentir o menino. Via a sombra nos seus olhos quando o Diogo falava dos seus planos para o Francisco. Uma noite, depois de o Diogo sair, explode. Rodrigo, isto não pode continuar assim. Esta gravidez é nossa. Eu não sou uma incubadora para o projeto do teu pai. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo que se assemelhava à irritação. Ele está só a tentar ajudar, Leonor. E ele tem o direito de estar entusiasmado. Foi ele que tornou isto possível. A pausa antes da última frase foi eloquente. Era um lembrete do nosso pacto. Tornar isto possível não lhe dá o direito de nos possuir. Retorqui, a voz a tremer. E o que queres que faça? Ele ripostou, levantando a voz. Que lhe peça para se afastar. Que lhe diga obrigado pelo filho. Agora desaparece. É o meu pai, Leonor. A discussão terminou em silêncio. Um silêncio frio e pesado que se instalou entre nós na cama. Doía-me o corpo, doía-me a alma. A minha barriga crescia, e com ela crescia não só o amor pelo ser que lá estava, mas também o medo. O medo de que esta criança, tão desejada, se tornasse não o elo que nos unia, mas a corda que nos estrangulava. A felicidade do Rodrigo era real, mas frágil, construída sobre a areia movediça de um segredo. E cada visita do Diogo, cada comentário, cada gesto de posse, era uma maré que lentamente lavava essa areia, ameaçando derrubar tudo. Eu começava a perceber que tínhamos criado não uma, mas duas gravidezes. Uma de uma criança, e outra de uma verdade tóxica que, mais cedo ou mais tarde, teria de nascer. O Francisco nasceu numa manhã chuvosa de novembro. Quando coloquei nos braços pela primeira vez, uma onda de um amor tão primitivo e avassalador invadiu-me que, por alguns momentos, apagou todas as sombras. Era perfeito. Tinha uma penugem de cabelo escuro e olhos claros, sábios, que pareciam observar um mundo que já conheciam. O Rodrigo chorou quando o segurou. Foi um choro silencioso e profundo, de alívio e de uma realização há muito adiada. Naqueles primeiros instantes, naquela bolha hospitalar, éramos apenas uma família. Pai, mãe e filho. Mas a bolha arrebentou mal chegamos a casa. O Diogo instalou-se na nossa sala de estar como um rei no seu trono recém-conquistado. Ele não visitava, ocupava. Trazia presentes em quantidade industrial,
roupa de marca, um berço de dossel ridiculamente elaborado, uma cópia em miniatura do uniforme do seu clube de futebol. Olhem para ele. É um Albuquerque de raiz, exclamava, pegando no Francisco do colo do Rodrigo sem pedir licença. Ele embalava-o com uma energia nervosa, a sua voz potente a ecoar pela casa. Vais ser forte como teu avô, não vais, meu menino? Vamos ver o futebol juntos, vamos à pesca, vou ensinar-te tudo sobre a vinha. O Rodrigo ficava a observar, em silêncio. Um silêncio que já não era de felicidade, mas de uma observação tensa. Eu via os seus olhos a seguirem o pai, a fixarem-se no jeito como o Diogo envolvia completamente o bebé, como se o estivesse a absorver. Os meses foram passando, e a semelhança, que inicialmente era uma piada curiosa, tornou-se um fantasma que habitava a nossa casa. O Francisco tinha o queixo do Diogo. A covinha no queixo, que eu outrora achara encantadora no meu sogro, agora parecia-me uma marca de propriedade queimada no rosto do meu filho. A sua risada, um som que me enchia o coração, era um eco perfeito da gargalhada expansiva do avô. As pessoas na rua, os amigos, até estranhos no supermercado, comentavam: "Meu Deus, é a cara do avô. Parece uma fotocópia do Sr. Diogo. Não há dúvidas de que é da família." Cada um desses comentários era um pequeno golpe no frágil ego do Rodrigo. Uma tarde, estávamos os três no jardim. O Francisco, com quase 1 ano, gatinhava na relva. O Diogo estava ajoelhado ao seu lado, a encorajá-lo com vozes animadas. O Rodrigo, ao meu lado na mesa de jardim, observava com uma expressão sombria. "Vem ter com o avô, Francisco. Vem", chamava o Diogo, batendo palmas. O bebé, com um esforço titânico, gatinhou direitinho para os seus braços abertos. O Diogo ergueu ao ar, triunfante. "Viste, Rodrigo. Viste. Ele veio ter comigo. Sabe quem é o seu verdadeiro. Quem é o seu avô." Ele quase tinha dito verdadeiro pai. A correção foi rápida, mas não suficientemente rápida. Vi o corpo do Rodrigo enrijecer como se tivesse levado um choque elétrico. Ele não disse nada. Levantou-se, a cadeira a rascar no ladrilho da varanda, e entrou em casa. A porta da cozinha bateu com força. Mais tarde, naquela noite, tentou abordar o assunto. "Leonor, não achas que o meu pai está um pouco exagerado?" "Um pouco", respondi, incapaz de conter o sarcasmo. "Rodrigo, ele praticamente mora aqui. O Francisco diz avô, mas ainda não diz pai. Ponto." Ele ficou calado por um momento, a olhar para as mãos. "Ele ama-o e ele fez-nos um grande favor. Sem ele, o Francisco não existia." Era a primeira vez que ele usava a palavra favor. Soou a algo sujo, uma dívida que nunca poderia ser paga. Fez-nos um favor? Ou cumpriu a sua própria ambição? Atirei, a raiva e o cansaço a falarem mais alto. Ele não nos deu um filho, Rodrigo. Ele deu-se a si próprio um neto. E tu estás a deixar que isso aconteça porque te sentes em dívida. "E não estou", gritou ele, de repente, os olhos a faiscarem de fúria e de dor. "Estou em dívida para com meu pai por me ter dado o que a natureza me negou. E tu estás em dívida também. Foste tu que carregaste o bebé, mas foi o sangue dele que o fez. É isso que tu não queres ver." O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de todos. As palavras dele pairaram no ar como um gás venenoso. Ele tinha finalmente dito a verdade nua e crua. Na sua mente, o Francisco era, em primeiro lugar, um Albuquerque, um produto do sangue do Diogo. Eu era a incubadora. E ele era o quê? O gerente da filial? O guardião do herdeiro? Nessa noite, ele não dormiu na nossa cama. Foi para o quarto de hóspedes. Deitada sozinha, ao ouvir a respiração tranquila do Francisco no berço ao lado, senti uma solidão tão profunda que me fez tremer. A nossa família, pela qual tanto lutáramos, era uma farsa. Um triângulo disfuncional onde o amor pelo Francisco era a única coisa real, mas que estava a ser usado como uma arma por todos. O aniversário de 1 ano do Francisco devia ser uma celebração. O Diogo insistiu em organizar uma grande festa no seu restaurante favorito,
com todos os familiares e amigos. A atmosfera era opressiva. O Diogo era o anfitrião absoluto, apresentando Francisco a todos como o meu rapaz, a nova geração dos Albuquerque. O Rodrigo bebia um copo de vinho atrás do outro, num canto, o seu rosto uma máscara de amargura. Foi então que o tio do Rodrigo, o irmão mais novo do Diogo, se aproximou de mim, um pouco embriagado. É incrível, Leonor, disse ele, a abanar a cabeça com um sorriso desajeitado. O miúdo é a cara chapada do Diogo. Parece que ele o fez sozinho. Nem parece que precisou de ajuda de ninguém. Ele riu, uma gargalhada estúpida e inconsciente. Mas as suas palavras, nem parece que precisou de ajuda de ninguém, foram a faísca. O Rodrigo ouviu. Ele pousou o copo com tanta força que o vinho saltou para fora. O seu rosto estava desfeito, uma mistura de humilhação e de uma raiva cega que eu nunca lhe vira. Ele atravessou a sala, os olhos fixos no pai, que, no centro de tudo, erguia o Francisco nos braços como um troféu. O barulho da festa pareceu extinguir-se. Tudo se movia em câmara lenta. Pai, disse o Rodrigo, e a sua voz não era um sussurro, mas um estilhaço de vidro que cortou o ar. Todos se calaram. O Diogo baixou Francisco, lentamente, e virou-se para enfrentar o filho. Pai, repetiu Rodrigo, a voz a tremer, mas agora com uma força terrível. Já chega. Dá-me o meu filho. A sala ficou em silêncio mortal. O Diogo não se moveu. Os seus olhos estreitaram-se. E então, ele proferiu as palavras que iriam destruir tudo para sempre. O silêncio na sala de festas era tão espesso que se podia cortá-lo. Todas as atenções estavam fixas no Diogo e no Rodrigo, pai e filho, separados pelo pequeno Francisco, que, sentado no tapete, começava a franzir o sobrolho, sensível à tensão que envenenava o ar. Pai, repetiu Rodrigo, a voz agora um fio de aço, dá-me o meu filho. O Diogo não se moveu. Segurou o olhar do filho, e os seus próprios olhos, outrora cheios de orgulho e possessividade, estreitaram-se, tornando-se frios e duros como pedra. Um sorriso amargo e torceu os seus lábios. O teu filho? Perguntou ele, e a sua voz, normalmente tão sonora, era agora um sussurro carregado de desdém que chegou a todos os cantos da sala. O teu filho, Rodrigo? E desde quando é que ele é teu? Um murmúrio de choque percorreu os convidados. A tia Celeste levou a mão à boca. O irmão do Diogo, que tinha iniciado involuntariamente o conflito, pareceu querer desaparecer. O que é que estás para aí a dizer? Rosnou Rodrigo, os punhos cerrados ao lado do corpo. Estou a dizer a verdade que todos veem, mas ninguém tem a coragem de pronunciar. Retorquiu Diogo, a voz subindo de volume, projetando a sua fúria para a audiência. Olha para ele. Olha bem. O que é que tu vês? Vês algo de ti? Algum traço teu? Ou vês a mim? Vês os Albuquerque? Vês a minha linhagem? Ele apontou para o Francisco, que começou a chorar baixinho, assustado. Cada palavra era uma facada. Eu congelei, o meu coração parou no peito. Ele ia dizê-lo. Ele ia dizer tudo. Tu estavas quebrado, Rodrigo, vociferou Diogo, o rosto congestionado de raiva e de uma amargura acumulada. Estavas 1-0 à esquerda. Um homem incapaz de dar continuidade ao seu próprio nome. E quem te salvou? Quem te deu um herdeiro? Quem te deu este menino que tu agora tens a ousadia de chamar de teu? O Rodrigo parecia ter sido atingido fisicamente. Ele recuou um passo, o rosto desprovido de qualquer cor. A sua masculinidade, o seu amor próprio, tudo foi reduzido a pó na frente de toda a família e amigos. Foi eu, rugiu o Diogo, batendo com a mão no peito. Foi o meu sangue. Foi a minha semente. Eu sou a razão de ele existir. Tu és apenas o padrasto. O homem que a mãe dele casou. Mas ele é meu. O meu verdadeiro herdeiro. O mundo desmoronou-se. O barulho foi tão alto dentro da minha cabeça que quase não ouvi os gritos de choque, os meu Deus, sussurrados pela sala. Alguns convidados levantaram-se, horrorizados. Outros fitavam as mãos, envergonhados. O Rodrigo ficou parado,
Atrever. Ele olhou para o Diogo, depois para o Francisco a chorar, e depois para mim. Nos seus olhos, eu vi o último vestígio do homem que eu amara morrer. Foi substituído por um vazio absoluto, um deserto de dor. Sem dizer uma palavra, ele virou-se e saiu da sala. A porta do restaurante bateu com estrondo, um som final. A festa terminou ali. As pessoas começaram a sair, apressadas e constrangidas, murmurando desculpas. Eu agarrei no Francisco, que soluçava contra o meu peito, e envolvi-o, protegendo-o daquele horror. O Diogo, esgotado pela sua própria explosão, ficou de pé no meio dos restos da festa, ofegante, como se só agora percebesse a dimensão da destruição que tinha causado. A verdade, finalmente libertada, não trouxe alívio. Trouxe apenas ruína. Isso foi há 6 meses. Hoje, vivemos numa paz pesada, frágil como vidro. O Rodrigo e eu não nos divorciamos. É uma palavra que nunca é pronunciada. Mas ele mudou-se para o quarto de hóspedes de forma permanente. Já não somos marido e mulher. Somos 2 colegas de casa unidos pela custódia de um segredo monstruoso e pelo amor unilateral por uma criança. Ele é um bom pai para o Francisco. Um pai distante, mecânico, mas presente. No entanto, ele nunca mais olhou para o filho da mesma maneira. Eu vejo, às vezes, a observar o Francisco a brincar, e o seu olhar é de uma tristeza infinita, como se estivesse a cuidar de um tesouro que sabe que nunca lhe pertenceu verdadeiramente. O Diogo tentou pedir desculpa. Telefonou. Apareceu à nossa porta. Mas as suas desculpas soavam ocas. Ele não se arrependia do que fez. Arrependia-se de o ter gritado para o mundo. O Rodrigo recusou-se a vê-lo. Ele está morto para mim, disse-me ele, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. A nossa casa, outrora cheia de luz e do som do oceano, é agora um túmulo de silêncios. O Francisco, com o seu riso que é uma réplica do avô, é a única coisa que preenche o vazio. E toda vez que ele ri, toda vez que faz uma careta que é puro Diogo, eu vejo o rosto do Rodrigo contrair-se ligeiramente. O segredo já não está escondido. Está entre nós, à mesa do jantar, no sofá da sala, no corredor entre os nossos quartos. É o terceiro residente nesta casa. E a pergunta que agora me atormenta, a pergunta que sussurra para o meu ouvido nas noites intermináveis em que durmo sozinha, não é se o Rodrigo me perdoará, ou se eu lhe posso perdoar. A pergunta é, quando Francisco crescer e começar a fazer perguntas, quando ele quiser saber por que o avô já não vem visitar, por que é que o pai tem tanta tristeza nos olhos, o que é que lhe vamos dizer? Como é que se explica a uma criança que a sua própria existência é, ao mesmo tempo, o maior milagre e a maior tragédia da vida dos seus pais? A nossa história não terminou. Apenas encontrou um novo e mais doloroso capítulo. E eu tenho um pressentimento sombrio de que o pior ainda está para vir. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.